Hoje, exploraremos um dos períodos mais intensos e polarizados da história moderna, a Guerra Fria. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, o mundo se dividiu em duas potências superpoderosas: os Estados Unidos, representando o bloco capitalista, e a União Soviética, o coração do socialismo comunista. O que se seguiu foi um conflito ideológico global, que não resultou em combate direto entre essas duas superpotências, mas que envolveu espionagem, guerras indiretas, corridas armamentistas e uma ameaça constante de destruição nuclear. Vamos entender como a Guerra Fria moldou o mundo que conhecemos hoje. O final da Segunda Guerra Mundial não trouxe paz ao mundo, mas antes plantou as sementes de um novo tipo de conflito. O que emergiu após a derrota de Hitler foi uma divisão ideológica global. Por um lado, os Estados Unidos, com seu sistema democrático e capitalista. Do outro, a União Soviética, com sua visão totalitária e socialista. Esse contraste levou à Guerra Fria, uma era de tensões, rivalidade e o medo constante de uma guerra nuclear. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, a Europa estava devastada, e as duas grandes potências vencedoras, os Estados Unidos e a União Soviética, começaram a reconfigurar o mundo. A Conferência de Yalta, 1945, e a Conferência de Potsdam, 1945, marcaram o início da divisão do mundo em dois blocos. A Europa foi dividida em zonas de influência, com a Alemanha dividida entre as potências aliadas. O bloco soviético, que incluía países da Europa Central e Oriental, era controlado por regimes comunistas, enquanto o bloco ocidental, liderado pelos Estados Unidos, reunia países democráticos e capitalistas. Essa divisão ficou formalizada com a criação da Cortina de Ferro, termo utilizado para descrever a separação física e ideológica entre o Oriente, comunista, e o Ocidente, capitalista. A Guerra Fria não era uma guerra militar direta, mas uma batalha ideológica, política e econômica pela supremacia mundial. A primeira grande ação dos Estados Unidos após a guerra foi o lançamento do Plano Marshall em 1947, uma iniciativa de ajuda econômica para a reconstrução da Europa Ocidental. O plano visava impedir que os países da região caíssem sob a influência comunista, promovendo o crescimento econômico e a estabilidade política. Em resposta a isso, a União Soviética isolou os países do bloco soviético, impondo políticas comunistas e rejeitando qualquer ajuda externa. Em 1949, a divisão da Alemanha ficou definitiva, com a criação da República Federal Alemã, Alemanha Ocidental, apoiada pelos Estados Unidos e seus aliados, e da República Democrática Alemã, Alemanha Oriental, sob controle soviético. A cidade de Berlim, localizada na Alemanha Oriental, também foi dividida, resultando na construção do Muro de Berlim em 1961, uma das imagens mais simbólicas da Guerra Fria. O confronto entre as superpotências também se manifestou na corrida armamentista, com ambos os lados desenvolvendo arsenais nucleares cada vez mais poderosos. O medo de uma guerra nuclear total era uma ameaça constante. Em 1949, a União Soviética detonou sua primeira bomba atômica, quebrando o monopólio nuclear dos Estados Unidos e dando início a uma corrida armamentista feroz. Um dos momentos mais críticos da Guerra Fria foi a crise dos mísseis de Cuba, em 1962. Após a Revolução Cubana, Fidel Castro, aliado dos soviéticos, permitiu que mísseis nucleares soviéticos fossem posicionados em Cuba, a apenas 90 milhas da costa americana. O mundo esteve à beira de uma guerra nuclear, mas a diplomacia e a pressão internacional conseguiram evitar o confronto direto. No entanto, o evento solidificou o antagonismo entre as duas superpotências e a desconfiança mútua. Embora os Estados Unidos e a União Soviética nunca tivessem um confronto direto,
Suas rivalidades se refletiram em uma série de guerras por procuração, onde outros países lutaram em nome de um dos lados. O primeiro grande confronto foi a Guerra da Coreia, 1950 a 1953, que dividiu a Península Coreana em duas partes: a Coreia do Norte, apoiada pelos soviéticos e chineses, e a Coreia do Sul, apoiada pelos Estados Unidos e aliados. A guerra terminou em um impasse, com a península ainda dividida até hoje. A Guerra do Vietnã, 1950 a 1975, foi outra guerra emblemática, com o Vietnã do Norte, apoiado pela União Soviética e pela China, tentando unificar o país sob um regime comunista. Os Estados Unidos, temerosos da teoria do dominó, onde se um país caísse no comunismo, outros seguiriam o mesmo caminho, intervieram em apoio ao Vietnã do Sul. O conflito resultou em uma derrota humilhante para os Estados Unidos e foi um dos maiores fracassos militares da história americana. Nos anos 1970, houve um breve período de distensão, ou detente, quando os Estados Unidos e a União Soviética começaram a negociar acordos sobre o controle de armas nucleares, como o Tratado de Não Proliferação Nuclear, TNP, e os Acordos de Helsinki, que buscavam reduzir as tensões entre os blocos. No entanto, a competição global continuou. A invasão soviética do Afeganistão em 1979 reacendeu as tensões, e os Estados Unidos, sob o presidente Ronald Reagan, passaram a adotar uma postura mais agressiva contra o regime soviético, aumentando o apoio a movimentos de resistência e intensificando a corrida armamentista. Reagan também implementou o programa da Iniciativa de Defesa Estratégica, conhecido como Guerra nas Estrelas, um sistema de defesa antimíssil que visava neutralizar a ameaça soviética. A Guerra Fria começou a chegar ao fim nos anos 80, com a ascensão de Mikhail Gorbachev ao poder na União Soviética. Gorbachev implementou reformas internas, como a Glasnost, abertura política, e a Perestroika, reestruturação econômica, que visavam modernizar o sistema soviético e aliviar as tensões com o Ocidente. Em 1989, a queda do Muro de Berlim foi o símbolo mais forte do fim da Guerra Fria. No ano seguinte, a União Soviética se desintegrou e o bloco soviético desmoronou. A vitória dos Estados Unidos no confronto ideológico foi consolidada com a dissolução da União Soviética em 1991, encerrando mais de 40 anos de confrontos indiretos e competições pela supremacia mundial. A Guerra Fria não foi uma guerra convencional, mas um conflito psicológico e ideológico entre duas superpotências. Embora nunca tenha resultado em um confronto militar direto, ela moldou a política mundial por mais de 4 décadas, e suas consequências ainda são sentidas hoje. A rivalidade entre os Estados Unidos e a União Soviética levou a algumas das mais intensas crises da história moderna, mas também resultou em avanços tecnológicos e sociais. No próximo episódio, exploraremos o legado da Guerra Fria e como ela moldou o mundo pós-soviético. Não se esqueçam de se inscrever, compartilhar e continuar acompanhando nossa jornada pela história.